com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de Salmos 91. Glória a Deus. Salmo 91. Amém? Diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É sempre de muito tremor estarmos aqui, né? Diante da presença do nosso Deus e falar em seu nome. Eu glorifico e bendigo ao Senhor sempre pela oportunidade, Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar através dos meus lábios, que possamos abrir o nosso coração e que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Amém, irmãos? Na nossa vida nós temos muitas situações, né, irmãos? Nós temos situações de alegria, de paz. Nós temos também momentos de dificuldades, momentos de tribulação. E a Bíblia nos alerta sobre isso. O Senhor Jesus disse lá no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, tendo-vos dito isso, para que tenhais paz, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Deus é o Deus que não perde batalha, irmãos. E Ele luta as minhas lutas, as suas lutas. E nós sabemos, como diz lá em Filipenses, em Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Nós não conhecemos aqui a ocasião em que o salmista escreve esse texto, mas nós sabemos que o Deus abençoador a quem nós servimos, Ele está conosco todo o tempo. Eu não me canso de mencionar esse versículo da palavra do Senhor, Mateus capítulo 20, versículo Mateus 28, versículo 20, a parte B, que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? A gente não está sozinho, irmãos. A gente não caminha sozinho, a gente não vive sozinho. Nós somos guardados por um Deus todo-poderoso, irmãos. E a palavra esconderijo, ela traduz um termo hebraico que significa cobertura, refúgio ou lugar secreto. Então, quando o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ele está dizendo que em Deus nós temos refúgio, nós estamos guardados. O termo refúgio, irmãos, ele significa lugar para onde se foge para escapar de algum perigo. E a gente não pode esquecer, irmãos, que nós temos o inimigo das nossas almas, como diz a palavra, que vive ao nosso derredor, bramando e tentando nos pegar, mas a palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós podemos ter descanso, irmãos. Nós estamos num lugar seguro. Nós estamos num lugar secreto, que é a presença do Senhor. Aquele que vive no esconderijo do Altíssimo significa uma atitude de posicionamento, irmãos. A habitação é um lugar de vivência, irmãos. A gente passa o dia no trabalho, a gente pode ir em tantos lugares, mas depois de tudo nós queremos voltar para a nossa habitação. Nós queremos voltar para a nossa casa, que é o nosso lugar de descanso. E o esconderijo do Altíssimo é esse lugar, irmãos.
É um lugar de descanso, é um lugar de refúgio, onde está a presença do Senhor, onde nós podemos estar guardados e termos certeza que nenhum mal vai nos suceder, porque Ele guarda, Ele protege. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E habitar na presença de Deus, irmãos, é muito mais do que a gente vir à igreja, do que a gente participar dos cultos. Habitar significa permanecer, irmãos. Permanecer na presença dEle todo o tempo. A gente trabalha tanto, a gente se ocupa tanto, irmãos. E o que mais a gente deseja é um descanso, né? E quem trabalha fora sempre fala que a gente espera o final de semana, aqueles que não trabalham aos finais de semana, porque é quando a maioria de nós podemos ficar em casa e descansar. E a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, que aquele que faz morada, aquele que habita no esconderijo do Senhor, ele descansa na sua sombra. E é tão maravilhosa, né, irmãos, a palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 14, o versículo 23 diz assim: Jesus respondeu-lhe e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos morada do Senhor Jesus, porque nós o amamos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A sombra é um lugar de descanso, é um lugar de refrigério. Então, quando a gente vive, irmãos, em comunhão com Deus, Ele garante descanso e garante proteção. E a palavra de Deus, ela é tão perfeita que não existe coincidência, irmãos. Algumas pessoas buscam aí tanto conhecimento e falam tanto sobre encontrar erros na palavra, mas o nosso Deus é poderoso, irmãos. O nosso Deus não erra. E o nosso Deus, Ele garante que nós venhamos conhecer a palavra dEle conforme o desejo do seu coração. E essa palavra que é tão perfeita, o salmista com certeza podia dizer ali com propriedade, irmãos, sobre o que era uma sombra como um lugar de descanso. Porque aquela ocasião, num clima desértico, se assim podemos dizer, que era o repouso estar naquela sombra, e as cidades de refúgio, a gente pode dizer também, eram lugares onde eram cidades construídas no alto das montanhas, para que os inimigos não chegassem com facilidade e pudessem ser observados à distância, de modo que eles não fossem pegos de surpresa. E quando ele diz aqui, irmãos, que Ele é o nosso refúgio, irmãos, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. É isso que Ele está dizendo, irmãos, é exatamente essa comparação que Ele faz quando nós estamos diante da habitação do esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, nós vamos descansar, irmãos. Eu acho tão linda a palavra do Senhor, irmãos, que não há coincidência, e nenhuma vírgula há coincidência na palavra do Senhor. As palavras são exatas, irmãos, para que a gente possa compreender aquilo que significa a grandeza do Deus a quem nós servimos. A gente pode até passar por lutas, irmãos. A gente pode até passar por situações, o inimigo pode até tentar contra nós, mas nós estamos guardados, irmãos. Nós estamos protegidos, irmãos. Como diz a palavra, nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Nós somos guardados pela benfeitoria do Senhor, pela tua bondade, pelo seu zelo, pelo seu amor. Esse é o Deus a quem nós servimos, irmãos, que cuida em todo o tempo. Há pessoas que até conhecem a palavra do Senhor, elas até oram, mas elas não conseguem descansar, irmãos, porque elas não conseguem viver com aquela troca. O Senhor Jesus diz que o fardo dele é leve, e algumas pessoas não conseguem se desfazer disso, porque
acham que precisam viver pela força do seu braço. Não é aquilo que nós fazemos, irmãos. E jamais vai ser. O nosso sustento não vem de nós, irmãos. O nosso sustento vem do Senhor. Eu tenho certeza que nós, todos aqui, podemos dizer com propriedade que o nosso sustento vem do Senhor, que a nossa paz vem do Senhor, que a nossa alegria está no Senhor, que tudo que nós temos bendiz ao Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas, e nós o louvamos, nós o bendizemos, porque Ele é o Deus poderoso, a quem guarda as nossas vidas em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, no capítulo 11, os versículos 28 a 30 dizem assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, irmãos. Não há peso na presença do Senhor Jesus. As pessoas às vezes dizem: nossa, mas ser crente é tão difícil. Ser difícil é ser ímpio, irmãos. Porque não tem um Deus que guarda, porque não tem uma mão que sustenta, porque não tem uma provisão que chega. Mas nós não, irmãos. Nós temos paz e alegria, porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Romanos, capítulo 12. O versículo 12 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A vontade do Senhor, ela é perfeita, irmãos. E quando a gente está à sombra do Onipotente, nós estamos aqui, irmãos, guardados pelo Todo-Poderoso, irmãos. Nós estamos guardados e protegidos, irmãos, no refúgio do Deus a quem nós servimos. Você consegue perceber a grandeza, irmãos, dessa verdade? Saber que você está seguro em todo o tempo, irmãos. Eu me lembro do testemunho do pastor Eduardo, naquele momento que ele estava saindo, ainda de madrugada para o trabalho, a rua vazia, e aí os assaltantes vieram. Acharam que ele estava sozinho, que ele estava desprotegido. Mas eles não sabiam que tinha ali o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila, irmãos. E o guardou e o livrou do mal, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Não há medo que nós precisamos ter, irmãos. Ele guarda. Quando você achar que está sozinho, lembre, irmãos, como a missionária Márcia já disse aqui há instantes, quando você abrir os seus olhos, lembre quem você é. Nós somos crentes, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, nós somos herdeiro daquele que guarda as nossas vidas em todo o tempo. Ele cuida de nós, irmãos. Ele vem com a sua provisão, Ele vem com a sua mão forte, Ele vem com as suas misericórdias todas as manhãs que se renovam sobre as nossas vidas, irmãos. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. A gente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muitas vezes a gente pode até se sentir cansado, irmãos. Mas aí a gente lê a palavra como nós louvamos aqui, e ela nos dá força e vigor. E a palavra do Senhor diz lá no livro de 2 Samuel, capítulo 22, os versículos 32 e 33, dizem assim: Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 19, verso 7 diz: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 31 dizem assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga?
Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você espera no Senhor, irmãos? Então você tem a mão de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto eu meditava na palavra do Senhor, irmãos, eu me lembrei. A gente tem alguns amigos, muitos que a gente pode contar. Alguns mais chegados, aqueles que conhecem a nossa intimidade, que a gente conta as nossas situações, as nossas dores, as nossas aflições. Pessoas que nos acolhem, pessoas que nos aconselham. Mas apesar de tudo, elas não são capazes de tirar as nossas dores quando a gente sente, irmãos. E a gente sabe que, por mais que essas pessoas nos amem, e por mais que nós amemos essas pessoas, nós não somos capazes de estar com elas em todo o tempo. A gente pode mandar uma notícia durante o dia, fazer um telefonema, saber se essa pessoa está bem, mas a gente não consegue estar ali em todo o tempo, irmãos. E eu sei que não é diferente com os irmãos, mas a gente conhece, irmãos, o Deus que nós servimos. E Ele nos ama tanto, irmãos, mas tanto, tanto, irmãos, que Ele é um amigo tão fiel, irmãos, tão bondoso, tão generoso, irmãos. Aleluia. Que Ele carregou o peso de uma cruz tão pesado, irmãos, por amor das nossas vidas. Amém, Jesus. E Ele deu todo o seu sangue, irmãos, para que nós pudéssemos usufruir da sua companhia. Amém, Jesus. Ele fez por amor, irmãos. Ninguém matou Jesus. Não foi a cruz que matou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele se deu por nós, por amor das nossas vidas, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, irmãos, reunidos, ouvindo a sua palavra, aprendendo mais dele, lembrando de quem Ele é, lembrando das suas misericórdias, do seu grande amor por nós, sabendo que Ele cuida de nós e que amanhã você pode acordar e saber que tem um Deus que cuida de você, irmãos. Como Ele disse lá na sua palavra, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E além do sacrifício da cruz, além de carregar o peso da cruz, irmãos, além da vergonha da cruz, tudo aquilo que Ele passou por amor das nossas vidas, Ele ainda nos dá refrigério, irmãos. Ele nos dá descanso, Ele nos dá paz. E a gente não precisa se esforçar para isso. Basta estar na Tua presença. O sacrifício foi todo dele, irmãos. E a nós, irmãos, cabe só desfrutarmos da Sua presença santa, da Sua doce e santa presença. Então descanse, irmãos. Não se preocupa com coisa alguma, fique em paz. Lembra do Deus que você serve em todo o tempo. Aquele que não dorme, que não cochila, como eu disse aqui. Aquele que cuida de você. Aquele que o Senhor me fez lembrar agora. Ele cuida de nós, da nossa parentela. Eu lembro do pastor Fernando testemunhando, a Fernandinha descendo por aquela rua, e as pessoas, e um homem que tentava atacar, e os policiais vieram e cuidaram, porque o Senhor os enviou lá. O Senhor fez cuidar, irmãos. É assim que Ele faz, irmãos. Da onde não espera, a gente fica imaginando de onde vem o socorro, mas o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem dele, irmãos. Descansa nele, tenha paz nele. É tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Livro de Mateus 6, verso 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Você não precisa divulgar o que você precisa, não, irmãos. Dobre o seu joelho e fala com Ele, porque é aquele que cuida e que vela e que conhece o nosso coração. Fecha a sua porta, se coloque em intimidade com Deus,
E Ele responde a sua oração, irmãos. Pode ser que você pense, mas Ele ainda não respondeu. Mas Ele ouviu e Ele é dono do tempo. E Ele é sabedor de todas as coisas. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Descanse na sombra do Onipotente. Descanse na sombra do Todo-Poderoso. Como diz minha amada irmã Janice, diaconisa, eu vou ler para não ficar só nas minhas palavras. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Isso é o nosso Deus. Lucas, irmãos, elas vão existir. Mas o Senhor diz lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. E para terminar, irmãos, vamos ler o Salmo 91 todo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardarem de todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Aleluia. O nosso descanso está em Deus. Então descanse, irmãos. Aquele que está conosco, Ele é fiel, irmãos. Amém? Eu agradeço a oportunidade e a conta de oração.